A paz do Senhor Jesus para você, que o seu lar e a sua família sejam abençoados por Deus. Nós estamos juntos para o comentário da lição da Escola Bíblica Dominical, classe dos adultos, lição número 7, do dia 17 de novembro de 2019. A lição traz como título Davi é ungido rei, dando continuidade aqui à revista da Escola Dominical, que estamos estudando sobre 1º e 2º Samuel. Então vamos estudar um pouco mais sobre Davi. O textual está em 1 Samuel 16 e 13, que diz: Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. O texto fala sobre o momento em que Davi é ungido por Samuel, rei sobre Israel, por mandado de Deus. Verdade prática, o propósito da unção é capacitar o obreiro para desempenhar a obra de Deus e com autoridade vencer os gigantes. A leitura bíblica está em 1 Samuel, capítulo 16, versos de 1 a 13. E as divisões da lição: tópico 1, Davi, o rei ungido. Tópico 2, Davi, o rei que era servo. Tópico 3, Davi, o rei que era guerreiro. Então, pensando na questão que é abordada pelo tópico 1, que é justamente a questão da unção, e a revista ela traz no seu comentário, o comentarista cita, ele fala que o ato da unção busca mostrar que a pessoa ou o objeto ungido fora especialmente separado para o serviço de Deus. É isto que significa ou representa a questão, o ato da unção com óleo. Nós vemos com relação à unção, isso acontecendo primeiramente em Arão e seus filhos, quando eles foram separados para o sacerdócio. Lá em Êxodo capítulo 28, verso 41, nós encontramos a unção, a orientação com relação à unção de Arão e seus filhos para o sacerdote. Também encontramos em Êxodo capítulo 40, verso 9, que o tabernáculo que Deus orientou Moisés e que foi edificado, e também os seus utensílios foram ungidos. Capítulo 40 de Êxodo nos mostra isso, a unção sobre o tabernáculo, assim como a explicação do comentarista diz, que a unção sobre pessoa e objeto, especialmente separado para o serviço de Deus. Então, Arão e seus filhos foram separados para o sacerdócio, a unção deles identificava essa separação, e também o tabernáculo que foi ungido com seus utensílios, que foi separado para uso do Senhor. Nós encontramos mais tarde, na Bíblia, em 1 Samuel 10 e 1, a unção de Saul como rei sobre Israel. Nós temos essa passagem que mostra que Saul ele foi ungido pelo próprio Samuel também como rei. E aqui em 1 Samuel 16 e 13, nós encontramos Samuel ungindo a Davi para ser rei em Israel. É interessante com relação à unção de Davi, que ele foi ungido, mas ele só veio a ocupar o trono muito tempo depois. Isso é importante a gente observar, que como uma lição prática para a nossa vida,
Deus pode chamar alguém para um trabalho específico, ou um chamado ministerial, uma obra missionária, ou uma função que Ele quer que essa pessoa ocupe. Ele chama essa pessoa e deixa claro o seu chamado na vida dela. Só que Deus trabalha no tempo. Então há o tempo em que a chamada ocorre até o momento da efetiva realização, da colocação da pessoa na obra propriamente dita. Então a gente tem que pensar muito bem isso para entender, a saber esperar no Deus que chama e no Deus que vai colocar. Se Deus chamou, Deus vai colocar. Deus escolheu Davi. Ele disse a Samuel: eu, entre os filhos de Jessé, me provi de um rei. Então ele escolheu Davi, foi escolhido dele. Só que Davi foi chamado, escolhido, ungido, mas teve que esperar anos até que fosse colocado como rei sobre Israel. Mas isso também não ocorreu de uma hora para outra. Lá em 2 Samuel, capítulo 2, verso 4, nós vemos que primeiro os homens de Hebrom ungiram rei sobre Judá. E só alguns anos mais tarde é que ele foi ungido rei sobre todo Israel. Ele, na verdade, ficou 7 anos como rei sobre Judá, e depois, em 2 Samuel 5 e 3, é que ele foi ungido, sim, pelos líderes de Israel, como rei sobre todo o Israel. Então veja que a coisa, que a chamada, no caso de Davi, a questão aqui, ela ocorre e há um tempo de trabalhar de Deus, há um tempo no agir do Senhor até que as coisas se concretizem. Então, quando a Bíblia, nós falamos que Davi foi rei sobre Israel durante 40 anos, ele foi sim, mas esses 40 anos foram divididos em 7 anos rei sobre Judá e depois os outros 33 anos sobre todo o Israel, nas referências que eu passei para você. Então foi o próprio Deus quem ungiu e quem escolheu Davi. Nós temos essa referência em 2 Samuel 12, 7, mas tem o Salmo 89, verso 20, que fala também sobre a escolha de Deus para que Davi fosse ungido. Deus diz lá no capítulo, ou no Salmo 89, verso de número 20. Achei a Davi, meu servo, com o meu santo óleo o ungi. Então, essa expressão ungir diz respeito também à escolha de Deus para um trabalho específico. No caso aqui, Davi escolhido para ser rei sobre Israel. A escolha de Deus, o ungido de Deus, diz respeito à escolha de Deus. O que Samuel fez ao ungí-lo foi simplesmente a confirmação daquilo que Deus já tinha feito, escolhido a Davi para aquela função específica. É interessante que quando Deus escolhe, no caso Davi, que nós estamos analisando, escolhido para ser rei, Deus, ele vai operar, ele vai trabalhar, ele vai agir através daquele que ele escolhe, do seu ungido. Há uma referência em 2 Samuel, capítulo 22, e o verso de número 51, que deixa esse princípio muito claro para nós. Está escrito assim: ele é a torre das salvações do seu rei, referindo-se a Deus. Ele, Deus, é a torre da salvação do seu rei,
e usa de benignidade com o seu ungido, o seu escolhido, com Davi e com a sua semente para sempre. Usa de benignidade com o seu ungido, ou seja, a sua benignidade opera na vida e através do ungido de Deus. E isso é algo glorioso, é algo extraordinário, porque aí está envolvida a soberania, o conhecimento e a vontade de Deus de ungir alguém, de escolher alguém para um trabalho específico. Lá em Isaías 45, verso 1, nós temos também a questão do ungir ali, significando novamente a escolha de Deus para uma obra, para um trabalho. Isaías 45, verso 1. É importante a gente observar que a unção de Deus na vida de uma pessoa, a escolha de Deus para um trabalho específico, a presença do Espírito Santo na vida de alguém, não tira dessa pessoa as suas características particulares e pessoais. E também não tira dela a necessidade de aprender e amadurecer para a realização do trabalho de Deus. Então, a escolha, você percebe que na vida de Davi, ele, depois de ungido, ele passou por inúmeras circunstâncias, experiências pessoais, experiências de combates, experiências de perseguição, e com tudo isso, ele foi aprendendo, ele foi amadurecendo. Quanto tempo Davi viveu correndo risco, até mesmo de morte, e teve que, por muito tempo, viver escondido no deserto. E tudo isso a gente lê com relação a Davi, e para a gente entender que quando Deus chama e escolhe para um trabalho, não quer dizer que tudo vai ser mil maravilhas, que tudo vai correr muito bem. Não, eu acredito que é exatamente o contrário. Vai existir muitas situações de oposição, dificuldade, que vai fazer com que a pessoa esteja amadurecida para o trabalho que Deus quer na vida dele. Então Deus vai trabalhar. Ao mesmo tempo que nós mesmos, entendendo e sabendo a vocação e o chamado que Deus colocou em nossas vidas, nós temos que claramente desenvolver isso, preparar-nos para isso. Um professor de escola dominical que sente que Deus o vocacionou e o chamou para isso, evidentemente, ele recebe de Deus essa graça e ele tem que também estudar, ele tem que se preparar, ele tem que se dedicar, ler bastante, estudar, se dedicar às Escrituras, ler bons livros, comentários bíblicos, ser dedicado, porque a unção, sim, nós costumamos dizer que a unção faz a diferença, e é verdade, mas imagine o conhecimento ungido, né? A unção no conhecimento que é transmitido. Aí é uma coisa extraordinária, é uma coisa maravilhosa. Então é importante a gente entender que a unção, ser cheio do Espírito Santo, a presença do Espírito na vida é essencial e primordial, mas não nos isenta de experiências e de aprendizado. Na verdade, inclui isso também, o aprendizado e a experiência. Agora, com relação à unção na Bíblia, essa unção ela tem um sentido profético que aponta para algo ainda muito maior do que a unção dos reis, dos sacerdotes, do sumo sacerdote, do tabernáculo. A unção apontava para o Messias, para Cristo. Isaías
capítulo 61, versículo 1. Porque o Messias, ele é chamado de o ungido. O ungido. Lá em Atos capítulo 4, verso 26, e em Atos capítulo 10, verso 38. Então, quando a gente analisa a unção na Bíblia, nós temos que analisar o contexto imediato da unção, naquele momento específico, mas entendermos que ela apontava profeticamente para o ungido de Deus, o Messias, Cristo, Jesus Cristo, Jesus, o ungido de Deus. No Novo Testamento, também, a unção refere-se à ação e à presença do Espírito Santo na vida do crente. 1 de João 2:20 e 2 aos Coríntios 1:21. A ação e a presença do Espírito Santo. Então, aquilo que nós encontramos no Antigo Testamento, no caso aqui, com relação a Davi, que nós estamos estudando, no Novo Testamento, cumpre-se plenamente em Cristo e no cristão, no crente, no regenerado, a presença e a ação do Espírito Santo de Deus. Depois nós temos a questão envolvendo Davi, o rei que era servo. Davi como servo. Porque o próprio Davi, ele se apresentava como servo. Mesmo ungido por Deus, ele se reconhecia servo. Até diante de Saul, nós temos Davi se identificando como servo. Lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32, veja a humildade de Davi. Então esse tópico 2, ele enfatiza agora a humildade daquele homem ungido por Deus. Lá em 1 Samuel, capítulo 23, verso 10, Davi se apresentou diante de Deus, se apresentava diante de Deus como servo. Então Davi era o rei, era ungido, né, para ser rei, mas diante dos homens, que no caso Saul aqui, ele ainda servia Saul, porque Saul estava no trono, era o rei, então ele se apresentava como servo de Saul. Mas diante de Deus, ele se apresentava como servo também. Então, é maravilhoso quando alguém, mesmo exercendo funções, cargos importantes na questão do trabalho cristão, da igreja, até mesmo da denominação que serve, ele nunca se deixe orgulhar com isso, exaltar-se com isso, mas que o seu espírito, o seu coração, seja um coração humilde, um coração de servo, porque foi assim que o nosso Senhor nos ensinou. Ele deixou o exemplo de servo, e ele mesmo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Quando ele lavou os pés dos seus discípulos, ele disse assim aos discípulos: assim como eu fiz, façais vós também. Assim como eu lavei os pés de vocês, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Ou seja, no relacionamento ministerial, no relacionamento cristão, entre os membros da igreja, deve haver humildade. O apóstolo Paulo também enfatiza essa verdade em suas cartas, quando ele diz que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Ou seja, uma atitude de humildade. Lá em Filipenses, capítulo 2, ele diz que deve haver em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se, tomando a forma de homem, servo, e indo até a morte, e morte de cruz. Então, o nosso papel é nos humilharmos, sermos humildes e não exaltados,
porque é uma promessa. Deus resiste ao soberbo, mas Deus dá graça aos humildes. Um servo, no caso Davi, servo, humilde, mas um servo que liderava, um servo que louvava a Deus, um servo que errava. Sim, nós temos o relato bíblico de erros, de pecados graves até de Davi, mas ele era um servo que se arrependia. Quem é humilde reconhece os seus erros, ele não se escuda na sua posição. Veja que quando Davi cometeu aquele grave pecado de adultério e outro grave de mandar matar ou de deixar Urias para ser morto na linha de frente do combate, aqueles pecados grosseiros de Davi. E quando o profeta Natã vai lá no palácio repreendê-lo, ora, ele era o rei, ele tinha o poder de mandar matar até mesmo o profeta, se ele assim quisesse. Mas quando ele foi repreendido duramente pelo profeta, a reação dele foi uma reação de arrependimento. Devemos tomar muito cuidado, porque às vezes na vida espiritual, eclesiástica, alguém cresce e à medida que cresce, deixa de ser humilde. E aí quando erra, não quer se arrepender, quer arrumar desculpa para o seu erro, ou quer tapar o erro e viver uma vida de hipocrisia. Isso não vale a pena. O exemplo aqui é o exemplo de Davi, que mesmo chamado erra. Então, mesmo alguém chamado pode pecar, ele pode cair em pecado, mas deve ser humilde para reconhecer e se arrepender e confiar em Deus. Porque a nota marcante na vida de Davi é que ele confiava no Senhor. A sua fé estava firme em Deus durante toda a sua jornada, de altos e baixos, de tristezas que não foram poucas e algumas alegrias também. Sem dúvida, ele teve muitos momentos de alegria, mas nessa sua jornada, ele foi um servo humilde do Senhor. Nós temos também a questão do próprio Senhor Jesus Cristo, que é o ungido de Deus. Mas como eu já disse, citando Filipenses 2, ele se fez servo, ele se humilhou. Mas diz lá também que Deus o exaltou, porque esse é o princípio. Quando se humilha, é por Deus exaltado. Quando se exalta a si mesmo, é por Deus humilhado. Então, que o Espírito de Deus conserve o nosso coração na humildade. Então, por último, nós temos a questão de Davi, o rei guerreiro. Davi como guerreiro. E nós vemos essa primeira experiência dele aqui narrada com relação a Golias. A Golias. E ali o que a gente encontra é que ele confiou no Senhor. Existe um versículo no Salmo 27, Salmo de número 27, que é um salmo de Davi. O verso 3 está escrito assim, olha o que Davi falou, cantou, louvou a Deus. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Essa é a nota marcante na vida de Davi, a sua fé e a sua confiança em Deus. Foi assim que ele foi para enfrentar o gigante Golias. Foi assim que ele viveu, confiando no seu Deus, confiando no seu Senhor. Por isso que Paulo diz no Novo Testamento que as armas da nossa milícia, da nossa batalha, não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Poderosas
em Deus. Paulo diz aos Efésios, capítulo 6, que nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas lutar contra as potestades, contra as forças do mal. E depois ele fala da armadura de Deus e por último ele diz assim, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, ou seja, confiando em Deus, confiando no Senhor. Não lutamos as batalhas espirituais na nossa própria capacidade, na nossa própria força, mas confiando no Senhor. Assim como Davi disse a Golias, você vem a mim com espada, lança, mas eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos. A confiança, a certeza de que Deus está presente. Nas guerras que enfrentamos, confiemos que está do nosso lado o grande Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus dos exércitos de Israel. Lá em 2 Samuel, capítulo 17, verso 8, Davi é reconhecidamente um guerreiro reconhecido, um guerreiro aprovado. Mas toda vitória, toda exaltação que ele teve diante dos homens, todo sucesso, se podemos assim dizer, com relação ao filho de Jessé, Davi, nós vamos perceber que nós nos lembramos dele hoje como o doce salmista de Israel, como o rei ungido, nos lembramos de suas falhas, de suas fraquezas, nos deleitamos em seus salmos, glorificamos a Deus pela profundidade da profecia, dos salmos que Deus usou. E tudo isso nos faz glorificar a Deus e aprender, gigante de Deus, aprender a lição da confiança, do ser cheio do Espírito Santo e entender que é Deus quem tudo faz na vida de alguém. Foi Ele que quis fazer na vida de Davi, o escolheu, ungiu e fez dele o que ele foi. Que Deus possa fazer na minha e na sua vida também aquilo que Ele tem a realizar, tem a fazer para que o nome dEle seja glorificado. Portanto, encerrando, Davi nos é apresentado nessa lição como rei ungido, servo e guerreiro. E ele foi mais do que isso durante toda a sua vida. Mas o que mais impressiona é que ele era uma pessoa resoluta em sua devoção ao Senhor. Não importa o que sejamos ou onde chegarmos, o mais importante é nossa fé e comunhão com Deus. E Davi, se tinha uma coisa que ele não abria mão, era a comunhão com Deus. A presença de Deus era o maior valor na vida de Davi. Tanto que quando ele traz a arca para Jerusalém, ele vai louvando ao Senhor, cheio de júbilo e alegria pela presença do Senhor. Cargos, funções, atividades, tudo isso é muito bom, mas muito melhor é a presença do Senhor. Que o Senhor Deus continue nos ajudando e nos abençoando por sua graça e bondade através de seu Filho Jesus. Um grande abraço a todos.